Ontem foi uma coisa bizarra a derrota do Flamengo. 5-1 foi pouco. O Flamengo ontem poderia ter tido uma noite de Bayern de Munique, de seleção brasileira, de tomando de 7, tomando de 8. Foi um passeio. Uma das coisas que mais chamou minha atenção, fora o vareio, foi a passividade do time do Flamengo, né? Os jogadores do Independente Del Valle, pá, e todo mundo olhando. Parecia um treino que o treinador para o time só é treino de ataque contra a defesa. A passividade do Domenech, a passividade dos jogadores. A meu ver, ontem, Pascoal, pelo que eu vi, eu tive a sensação, e vou perguntar para todos vocês, que o Domenech talvez tenha perdido o comando desse time. Essa é a sensação que eu tive ontem, que ele perdeu o comando. E aí, Pascoal, se hoje a gente abrisse o programa com 5-0 desse, em cima do Flamengo, com um treinador brasileiro no comando, quais seriam os comentários? Ah, tá vendo? O treinador brasileiro é ultrapassado, treinador brasileiro precisa se reciclar, treinador brasileiro é entregador de colete, não dá mais tempo para ter treinador brasileiro, mais um 7-1. Pascoal, não é porque o Jorge Jesus deu certo que todo treinador estrangeiro dá certo. Nós temos os bons, nós temos os ruins, eles têm os bons, eles têm os ruins. Não há uma fórmula, Pascoal. E o que me chama a atenção é que o Palmeiras, que vem ganhando, o Luxemburgo é porrada. E se fosse um treinador brasileiro ontem, Pascoal, como é que seriam as coisas hoje? Bom, vamos dividir as coisas por etapas, né? Primeiro, o time do Flamengo foi uma grande decepção, foi uma vergonha sem tamanho. Um time apático, sem vontade, uma tiriça em campo, uma preguiça de jogar futebol. Diego, o que é aquilo, Diego? O que é aquilo? Arrascaeta, puxa vida, Everton Ribeiro está convocado para a seleção brasileira, se salvou ontem, né? Salvou um pouquinho, como o Isla, também se salvou um pouquinho, no mais não tem salvação. Não tem salvação, o time do Flamengo foi horrível. Eu até achei que teve gol que entrou que era bem defensável. O César também falhou na minha visão em alguns momentos. Foi uma vergonha. Arão, você correu o tempo todo olhando pro gol do Flamengo, tá errado. O volante tem que olhar pra frente, é pro gol do adversário. Quando tá olhando pro gol do Flamengo, tá errado. Posicionamento errado, time sem vontade, achou que ficar tocando bola no meio-campo era o suficiente para superar esse adversário, como se não conhecesse o adversário. O Flamengo jogou nesse ano 2 vezes contra esse time, empatou 2-2 lá no Equador e ganhou 3-0 jogando em casa, jogando no Brasil. Puxa vida, parece desconhecimento, é o time do Flamengo, e aí o Miguel Ángel Ramírez tem razão quando ele dá entrevista coletiva, ele fala, nós como time somos melhores. Claro, eles não têm a individualidade do Flamengo, mas eles têm um coletivo, é isso que faltou pro time do Flamengo. Puxa vida, Gabriel, com todo respeito, Gabigol, alguma coisa está errada, cara. Não dá para ser só isso, alguma coisa está errada. Não dá, alguma coisa está errada. Ô Gerson, não é possível perder bola de saída do jeito que você faz saída de jogo ontem. Não é possível. Alguma coisa está errada. Se está errado o treinador, são só 11 jogos. 11 jogos do Dome. E ele atingiu ontem a marca de 4 derrotas, o que fez o Jorge Jesus em toda a temporada. De todo o tempo que ele ficou no Flamengo. 4 derrotas. Ontem, 11 jogos, 4 derrotas do Flamengo. Então, eu acho que a diretoria do Flamengo parte para uma avaliação. Isso que estamos fazendo é o suficiente? Mas a classificação na Libertadores não é ruim. Dá para garantir a classificação nos próximos jogos, até porque o Barcelona de Guayaquil é o time mais fraco do grupo. Na terça-feira, aqui nos canais Fox Sports, você vai ver o jogo do Barcelona de Guayaquil contra o Flamengo na Libertadores da América, que pode dar uma situação tranquila para o Flamengo em termos de classificação. Vamos falar real. Pode ser uma situação até tranquila para o Flamengo. Só que o time não rende. O time não joga, o time faz um jogo bom. Esse time do Flamengo foi o mesmo que jogou contra o Fluminense e teve virtudes, apareceu para o jogo. Foi um time que se movimentou, pegou a bola, apareceu. Ontem foi uma catástrofe.
Ontem foi uma vergonha, ontem foi uma aberração que fez o Flamengo. Para não falar um monte de coisa que a torcida do Flamengo tem vontade. Mas hoje o torcedor do Flamengo elegeu o culpado. É o Domenech Torrent. Esse é o culpado. Cabe a ele toda a culpa, ficou para ele toda a responsabilidade. Ninguém está falando nada de nenhum jogador. Dá uma olhada na preguiça, é só ver a movimentação dos jogadores da partida de ontem do Del Valle. Olha os gols como é que saem. Vê se tem alguém marcando alguém. Vê se tem alguém marcando. Olha isso aí, ó. Olha o tamanho da vergonha que passou o Flamengo. Vê se alguém marca alguém. Aí é culpa de quem? Do treinador? Se você entrar para jogar. Os caras passam mas são 2.800. O Palmeiras jogou a 3.000 metros, ganhou. O Atlético Paranaense jogou a 3.000 metros, ganhou. Por que o Flamengo teve que passar essa vergonha? Porque estava desinteressado no jogo, achou que ia ganhar o jogo a hora que queria, ficou tocando a bola, achou que podia fazer, tomou um banho de bola, um chocolate, um vareio, 5-0 vai para a história, é a pior derrota de um campeão de Libertadores no ano seguinte, é a pior derrota do Flamengo em termos de Libertadores da América, e há muito tempo o Flamengo não tomava 5 gols, foi tomado o Curitiba lá nos anos 90. Uma vergonha, o que o Flamengo fez ontem foi uma vergonha. É difícil recuperar isso, é quase que impossível. Vai ter que fazer realmente uma campanha sensacional para apagar o que fez nessa partida contra o Independente Del Valle. Não sei se eu estou muito irritado porque eu vi um jogo muito ruim do Flamengo, esperava muito mais. Mas não acho que é hora de demitir o treinador. São só 11 jogos. 11 jogos. Não é possível que os caras do Flamengo já estejam enjoados com o treinador em 11 partidas. Há derrotas e há derrotas, mano. Há derrotas e há derrotas. A forma como o Flamengo tomou esse vareio ontem, tomou essa chocolatada, a passividade de todos, a falta de entusiasmo. Eu não sei não. A sensação que me passou ontem é que o Domenech perdeu o comando desse time aí. Essa é a sensação que eu tive, né? Há rumores aí, tem informações passando aí, eu não sei se são verídicas ou não. O Marcos Braz vai dar uma coletiva só amanhã, que teria dito o Marcos Braz que vai com o Domenech até o fim, que se ele sair, ele sai junto. Mas eu não sei não, cara. Ontem, na minha opinião, foi isso, mano. Então, Benja, eu vou discordar de você nesse sentido, quando você falar, eu acho que ele perdeu o grupo. Para falar a verdade, Benja, na minha leitura, eu acho que ele nunca teve esse grupo do Flamengo na mão. Os estilos que ele impõe, os modelos táticos, o rodízio, eu acho que os jogadores do Flamengo eles não conseguiram ainda entender o que ele quer. Se a gente parar para analisar a partida de ontem, Benja, a gente pode pegar nos números algumas coisas aí que refletem as atitudes dentro de campo. É claro que eu não vou colocar tudo na conta do treinador, porque eu acho que falta também um pouco mais de entrega por parte dos jogadores também. Porém, quando a gente tem uma situação como essa, de jogadores que não estão entregando o que podem, a gente tem que falar a respeito do trabalho do treinador no extracampo também. Porque hoje em dia, analisar um trabalho de um técnico, Benja, não é só se o cara escala bem, qual que é o modelo tático que ele vai usar dentro de campo, qual que é a metodologia que ele tem de treinamentos. O treinador moderno hoje, Benja, ele precisa ser meio que um psicólogo. Ele precisa trabalhar também nessa parte do extracampo com a cabeça do atleta. Ele precisa gerir um grupo, cara. Quando você pega um grupo aí extremamente qualificado como é o Flamengo hoje, essa administração interna, ela é talvez mais importante ou tão importante quanto o trabalho de campo, a parte tática, a parte técnica. É mais um pilar dentro de um time, Benja. E o Jorge Jesus sabia fazer isso muito bem. Quando a gente tinha até, por exemplo, o Arão, que acabou virando meme naquele jogo contra o Madureira, o Jorge Jesus, Arão, todo mundo começou a tirar um barato. Aquilo ali não era só uma bronca. Aquilo ali era um resgate de um jogador que era extremamente contestado pela torcida. O Arão tornou-se um pilar do time do Flamengo ano passado, que hoje ele não é. Hoje ele não é. Se a gente parar e pensar, Benja, por exemplo, o Flamengo ontem ele teve 37% de posse de bola. Aonde nas mãos do Jorge Jesus o Flamengo tinha somente isso de posse de bola? O Flamengo ele sempre era o protagonista. Ele tinha a bola no seu domínio e sabia o que fazia com ela. Quando ele queria aumentar o ritmo da partida, ele conseguia. Quando ele queria cadenciar um pouco mais o jogo, ele conseguia. Mas isso tudo com a bola no pé. E hoje o Flamengo não é assim. Se a gente parar para pensar também, ontem a postura do Flamengo, Benja, na boa, quando tomou 1-0, aí o Domênico até virou 1-0, o Flamengo teve chance de empatar com o Gabigol, mas foi aquela chance ilusória, porque o Independente Del Valle deitou e rolou no Flamengo. Aí que ele fez o segundo tempo. Diego e Gerson
adianta a marcação e vamos tentar roubar a bola dos caras no campo de ataque. Aí, desculpa, tomou o segundo gol, Benjamin, aí o Flamengo entrou em parafuso. Não sabia o que fazia em campo. A zaga do Flamengo, cara, é uma mãe. A zaga do Flamengo hoje é uma mãe. Um setor extremamente forte ano passado com o Jorge Jesus. Hoje, cara, cada bola aérea na zaga do Flamengo é um Deus nos acuda. Qualquer contra-ataque que qualquer adversário consiga encaixar contra o Flamengo é um Deus nos acuda. E tudo isso, Benja, é trabalho do treinador. E aí, quando a gente questionou aqui, principalmente eu, quando falei, vocês são loucos, trazer o Domênico, aí tudo bem, era auxiliar do Guardiola, mas não dá para falar que um auxiliar vai pegar um time do Flamengo e vai dar certo. Aí o pessoal, tá louco, o cara ficou uma década trabalhando com o Guardiola, deve ter aprendido alguma coisa. Uma coisa, Benja, é entrar em campo e dar treino. Outra coisa é quando o negócio começar a entrar em parafuso, ele tem que colocar a mão na massa e olhar pro lado e não ter o Guardiola aí para apagar o incêndio. Aí vocês falam, mas pô, pega o exemplo do Coelho, vocês mesmos aqui no programa falaram, pô, mas deixar um interino aí, ou um treinador que tá vindo da base tomar conta do profissional é meio arriscado. E com o Flamengo não é arriscado? Ainda mais tendo que manter um padrão de qualidade que o Flamengo tinha de 2019 e ter que fazer a mesma coisa em 2020? É complicado demais, Benja. Eu não sei se o Domênico aí não vai rodar logo, viu? Talvez aí o fato dele estar morando no Ninho do Urubu tenha a ver com isso. Nem ele tem tanta confiança assim que vai ficar tanto tempo no Rio de Janeiro. Ô Flavinho, foi uma coisa assim, foi um vexame, foi... Agora tem uma série de coisas aí que não são informações, mas a gente tem todo o direito de deduzir. Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Então, na minha opinião, Flavinho, eu acho que o Domenech perdeu totalmente o comando do time pela forma, por essa passividade toda. Mas será também que muitos jogadores do Flamengo receberam muitas propostas para sair, o Flamengo não quis vender. Não sei se dá um desânimo nos caras, não sei se é uma somatória de coisas, mas ontem escancarou, Flavinho. Veja, eu tendo a achar que é uma somatória, de verdade. Porque às vezes é meio fácil e até tentador a gente apontar uma única razão, porque simplifica a discussão, simplifica o diagnóstico. E eu não sou desses, não, porque quando nós estamos falando ainda mais de futebol, que é um esporte coletivo, que envolve tanta gente, tanta coisa, comissão técnica, dirigente, estado anímico de vários jogadores, substituições, cara que não gosta de ficar no banco, aí você vai juntando um monte de coisa e chega, desemboca num jogo trágico, que foi esse jogo contra o Independente Del Valle. Antes de falar do derrotado, deixa eu falar uma frase sobre o Independente Del Valle. Já é um time que há bastante tempo na América do Sul mostra um futebol muito agradável, muito gostoso de ver. Ganhou a Copa Sul-Americana, endureceu um jogo com o Flamengo já sob agora no começo do ano, né, na Recopa, e o Flamengo ainda sob a direção do Jorge Jesus. E é um time que é dirigido por um técnico muito jovem, que muita gente acha que não daria certo no Brasil justamente por ser jovem, né? Mas que é claramente um cara que tem ideias de futebol muito interessantes, né? E é espanhol. Bom, isso dito, quando o Flamengo foi atrás do Domênico, e o Flamengo realmente estudou a contratação do novo técnico, do substituto do Jorge Jesus, o fez com alguma preocupação, com algum critério, chegou a esse nome, que não era o primeiro da lista. Mas acho que muita gente falou, eu lembro de eu ter falado isso pro torcedor do Flamengo, que ficou todo entusiasmado, né? O Flamengo não está contratando o Guardiola, está contratando o auxiliar do Guardiola, o cara que foi auxiliar do Guardiola. E que, é claro, numa convivência de 10 anos, sei lá quanto tempo que ele ficou junto, ele deve ter absorvido coisas boas, mas que como treinador tinha um trabalho muito curto, como técnico mesmo. Porque uma coisa é você conversar com o técnico do seu time e o cara fala assim, ó, faz isso, é o comandante da história e bota o cara lá para executar num treinamento em campo, normal, eventualmente, numa atividade um pouco mais específica e tudo mais. Outra coisa é você pensar o jogo.
É você pensar o futebol, pensar esquemas, observar jogadores e não apenas cumprir ordens, que é o que normalmente faz um auxiliar. Não fosse assim, ele seria o técnico e não seria o auxiliar, né? O copiloto do avião, se fosse melhor que o piloto, ele pilotaria, não seria o copiloto. Então, é mais ou menos essa a analogia bem simples que dá para fazer. Então, eu falei isso na época, falei, o Flamengo não está contratando o Guardiola, mas tem a chance de funcionar. Imagino que o Flamengo tenha pensado bem nessa história. Ao mesmo tempo, enquanto muita gente ficava aqui louvando o Flamengo, porque com certeza o Flamengo fez scout dos jogos do Domênico, observa o trabalho do Domênico, conversa, mentira. Clube nenhum faz isso. Clube nenhum monitora técnicos no mundo inteiro. Que papo furado, entendeu? Era aquela história de querer fazer da direção do Flamengo, da diretoria do Flamengo, dos métodos do Flamengo, melhores do que de fato são, né? A gente tá vendo que não tá dando certo. Esse caso do Domênico aí, Benja, me lembra muito do Thiago Nunes, entendeu? Do Corinthians. Tá na cara que não deu certo. Tá na cara que não vai dar certo. Está na cara que vai ser substituído. As reações da torcida do Flamengo são muito veementes. Já pegaram o bode do técnico. Ninguém se conforma com o fato de o mesmo time, com exceção do Rafinha, não conseguir jogar nem um mínimo percentual de futebol que jogava o time do Jorge Jesus, né? As comparações seriam muito cruéis, sem dúvida, porque o que o Jorge Jesus fez é algo anômalo. 4 derrotas apenas, né? Ele teve, conquistar títulos tão rapidamente, chegar num país estrangeiro e se adaptar tão fácil e fazer a coisa fluir de uma maneira tão intensa e bela, não é normal, tanto que o Jorge Jesus já voltou para Portugal e já as coisas não estão acontecendo lá. Então, as comparações seriam inevitáveis e seriam cruéis, quaisquer que fossem os resultados. O que eu acho que o técnico Domênico errou desde cedo, desde cara, na largada, foi não colocar para jogar o time do Jorge Jesus, pelo menos no começo, e tentar entender por que aquilo estava funcionando tão bem, e quem sabe aprender mais um pouco do que ele já havia aprendido com o Guardiola. Como ele chegou querendo mudar as coisas logo de cara, já promovendo o rodízio, tirando um jogador aqui, outro ali, mudando o esquema, papapá, eu acho que isso pegou mal no grupo. Eu acho. Jogador de futebol é fogo, gente. O Pascoal trabalhou com jogador de futebol diretamente. Sabe como é que são as coisas? Também são avessos a algumas mudanças. E era uma coisa que vinha dando muito certo. E aí chega um cara de fora, com uma comissão técnica que, segundo consta, também é inexperiente, que também não tem esse traquejo que tinha a comissão técnica do Jorge Jesus. Os caras estranham. E falam assim, pô, mas tava dando tudo tão certo. Por que vai querer mudar agora? E aí você vai somando. Aí a gente chega na tal da somatória. Agora, eu não boto esse resultado para fechar só na conta do técnico, não. Você tem toda a razão. Mas até agora você só falou do técnico. Muito atenção. Agora eu vou continuar, vou acabar. Calma, Pascoal. Eu já estou aqui com o folheto da Uniflá dessa semana que você me mandou. Calma. Não, só tá dando madeirada no treinador. É só madeirada no treinador. O jogador não tem culpa de nada. 11 jogos, ninguém entendeu nada. É uma grande tudo. É só o treinador que é o culpado. Os caras passearam em campo, o senhor acha que não é nada. Os caras passearam em campo, eles foram a turismo. Eles foram conhecer o Equador. Eles entraram em campo passeando. O senhor falou, é uma somatória de coisa. Mas só madeira aqui no Domenech. É só madeira no Domenech. Ninguém tem culpa. Ninguém jogou nada. Todo mundo foi um espetáculo em campo. Jogaram pra caramba. Deitaram e rolaram. Mas perderam por uma questão de oportunidade do adversário. Que nada. Você só tá dando culpa pro treinador. Dá culpa pro jogador também, que os caras não fizeram nada. Bom, eu estou fazendo um diagnóstico que eu acho que tem como ponta central, como figura central o técnico, porque esses mesmos jogadores que o senhor colocou no Olimpo no ano passado, transformou-os nos maiores jogadores do mundo, no Bayern da Gávea, os jogadores são os mesmos. São os mesmos. O que há de diferente em relação do Flamengo do ano passado em relação a esse Flamengo é o técnico. Então a tendência, meu caro Oswaldo Pascoal, é a gente olhar pro técnico. O que há de diferente é que tem proposta da Arábia para jogador que não vai, tem proposta dos Emirados para jogador que não foi, tem proposta do mundo europeu para jogador que não foi, tem proposta de time da Europa para jogador que acabou não indo. Você acha que isso, os caras a cabeça não entra em parafuso?
Então, porque não foi porque o Flamengo não aceitou. Agora o senhor quer que eu chore. Mas escuta, o próprio direção Felipe do Cassincano Flamengo... deu aqui as oportunidades de saída do Everton e do Arrascaeta. Isso tudo funciona. Fica na cabeça do cara. Meu senhor. Então o senhor acha... quer dizer que a culpa é só do treinador. Ótimo. E acabou. É só do treinador. É todo mundo no pacote. É jogador, é diretoria, é treinador. Tá todo mundo no pacote. Desliga o Pascoal. Ótimo que você tocou nesse ponto, que o senhor, vou falar, vou tratá-lo com muito respeito. Ótimo que o senhor tocou nesse ponto, porque o senhor era um daqueles que colocavam o Flamengo como o oásis do futebol mundial. Nossa, o centro de treinamento, que coisa linda, que estrutura. Quando joga mal, jogou mal, crítica. Todo mundo quer jogar no Flamengo. Não, peraí, que o senhor está dizendo outra coisa. O senhor dizia até outro dia que todo mundo queria jogar no Flamengo, porque as jacuzzis do Flamengo são maravilhosas, a paisagem de Vargem Grande é uma coisa linda, o hotel é os campos de treinamento, olha, os aparelhos de ginástica cheiram a desinfetante. É uma coisa para todo mundo quer jogar no Flamengo, porque o Flamengo, gente do céu, até o clima de Vargem Grande, as cigarras, os grilos, os pequenos animaizinhos, os esquilos nas árvores, quem não quer jogar no Flamengo? Aí o senhor está me dizendo agora que tem metade do elenco que está pé da vida, que está insatisfeito porque queria sair, é isso? Muito obrigado, senhor Oswaldo Pascoal. Muito obrigado por o senhor confirmar a minha tese de que essa história de que o Flamengo é demais, e que qualquer clube brasileiro é demais, porque todo mundo quer, porque é gigante, porque não sei o quê, é conversa, é cascata. O Flamengo viveu um grande momento. E o Flamengo, por ter vivido um grande momento, não é o maior clube do mundo, entendeu? Tanto que o senhor está dizendo, está cheio de jogador lá insatisfeito porque queria ter saído. Muito obrigado.